né? Bora, bora. É bom que a gente está aprendendo juntas. Então, Laura, conta pra gente como é que hoje você está na Alemanha, certo? Você mora na Alemanha, Certo. é? E como é que foi essa experiência, assim? Por que que você veio parar na Alemanha? Conta tudo pra gente, vai. Mulher, a história é longa, viu? Quanto tempo que a gente tem de lá? É porque o negócio é coisa de Netflix. É coisa de Netflix. É, A Netflix tá é, vendo. tá perdendo, né? Tá perdendo. Alô, Netflix! Netflix, cadê tu, meu filho? Perca essa oportunidade, não. Viu? Daqui a pouco a Amazon É. pega, passa na frente, mas enfim. Bora lá. Um belo dia, eu estava Uhum, viajando no Brasil mesmo, em Florianópolis. Isso foi em abril de 2019. E aí, uhum, do nada, né? Do nada, apareceu um ser uhum, humano na minha frente me perguntando se eu falava uhum, inglês. Aí eu olhei, tipo, oi, querido. Eu tava na praia, né? Eu olhei, uhum, gente, eu achei que ele era viado, porque eu já tinha visto esse boy, mas ele tava lá na uhum. praia, de bunda pra cima, tomando sol, sabe? E geralmente eu não... Que praia, pera? em Florianópolis. Praia. Ah, tá. Eu já tinha visto ele, só que ele tava com Uhum, outro boy e eles estavam tomando uhum, sol, tipo, de bunda pra cima e tal, né? Juntinho. Eu falei, uhum, né? Falei, bonitinho, mas, uhum, né? Enfim, vida que segue. E aí, do nada, esse menino apareceu na minha frente. Eu tava lá bem plena, né? Sereiando no mar. uhum, Apareceu na minha frente e perguntou se eu falava inglês. Aí eu falei, falo. Mas, tipo assim, sem entender nada, né? E aí, tá uhum. bom. Aí começamos a conversar e tudo. Aí ele falou que era da Alemanha. Aí eu já pensei, 7-1, palhaço. E aí, claro, né? A gente sempre, né? A gente sempre associa, né? Não tem jeito. É. Eterno, ranço eterno. E aí tá bom, mas como ele era Uhum, bonitinho, eu falei, ele é gatinho, né? Então deixa eu ver o que vai ser. E aí eu tava de férias, né? Bem tranquila, bem plena. E aí dei assunto. E aí conversamos, trocamos o número de telefone. E aí, primeira impressão, já teve um preconceito, porque na época eu tava com 25 anos e ele tinha 23. E eu falei, mano, esse moleque aí deve ser maior filhinho de papai, né? Tá viajando. Ele tava viajando a América Latina. Ele parou no Brasil, mas ele já tinha feito Argentina, outros países e ia continuar viajando. Então, o que eu pensei? Filhinho de papai, né? Papai deve estar bancando para ficar viajando. Então, né? Eu uhum, nem dei muito assunto, porque eu, naquela época, eu já estava, né, voando. Sempre dei uhum, um gás, né? Porque eu tenho uma história de vida também bem puxada. Então, eu já tinha meu apartamento que tinha acabado de comprar. Eu tinha um bom emprego, era gerente do Itaú. E tava assim, tava, né, fazendo minha vida. E ele tava viajando. Tipo, né, de férias, né? Aproveitando ao máximo. Ó. explorando o mundo. Então, para mim, seria somente um fight, né? E acabou. Acabou as Uhum, férias, cada um pro seu canto e tchau. Mas, menina, tinha uhum, alguma coisa ali. E aí acabou que a gente se viu novamente. Eu estava em Florianópolis, ele também. E aí, no dia seguinte que a gente ficou a primeira vez, eu fui para Balneário Camboriú e a gente continuou se falando. Do nada, ele me mandou mensagem. Falei, oxe, esse menino ainda aqui na minha aba, oxe. Mas eu dei assunto. mas peraí, isso foi em Isso foi 2000 e... em 2019, em abril. Ah, tá. E Hum, aí eu dei assunto, 2 anos e acabou pouco. que ele foi para Balneário e a gente ficou Uhum, em Balneário de novo. Eu falei, Balneário é uhum, mais perto do que São Paulo, né? Então vem para cá, vamos aproveitar mais um pouquinho. Aí tá bom. Acabou Balneário, voltei para São Paulo, segui minha vida. Ele continuou em Florianópolis. De Florianópolis, ele foi para outros lugares. Ele foi para o Uruguai, para o Paraguai, para o Chile, sei lá para onde que ele foi. Mas ele seguiu a uhum, vida e eu tava seguindo a minha, né? Só que a gente continuou uhum. conversando. E nisso que a gente continuou conversando, foi criando, né, um negócio assim. E aí o negócio foi ficando meio estranho. E aí, eu não sei. Estranho de bom, né, que você fala. E aí, né, o coração Ah, começou a ficar. Tu toma cuidado, tu vai se lascar de novo. Mas aí foi.
E aí, o que aconteceu? Isso você morava em São São Paulo Paulo. e ele só estava Ele viajando. tava pelo mundo. De férias. Aham. Como? E aí, eu tinha férias em junho. Eu tinha férias de uma semana. E aí eu pensei, né? Eu não sei quem deu a ideia, mas acabou que a gente combinou de viajar nesse período de uma Uhum. semana que eu teria férias e ir para algum lugar, né? Porque já que ele estava viajando, eu também ia fazer alguma coisa. Vamos fazer junto. E aí ele foi para São Paulo, ele saiu do Chile e foi para São Paulo. E de São Paulo a gente viajou para Fortaleza. E menina, aconteceu tanta coisa nessa viagem. Eu era blogueirinha na época, né? Roubaram meu celular, hackearam meu Instagram, eu perdi meu Instagram, Ah, meu perdi acesso Deus. às minhas coisas, meu e-mail, hackearam um monte de coisa. Foi um Aham. Deus nos acuda. E eu acho que essa situação acabou aproximando a gente e tudo e tal. Mas a verdade é que os dois já estavam bem apaixonados, mas era, né, cada Ai, que canto, lindo. né? Aham. Apaixonado, mas não falo. Nem que me, Uhum. né, que pressione, não falo. E aí foi assim um negócio muito intenso essa uma semana que a gente foi viajar e acabou que do nada eu já tava assim, né, ficando triste porque a viagem estava acabando, ele ia embora, eu já tava, né, toda apaixonadinha, mas não falava, não falava. Mas já tava, né? Falei, meu Deus, o que que eu vou fazer na minha vida agora, né? E aí, do nada, esse menino me surpreendeu, fez todo um negócio assim para me pedir namoro e me pediu em namoro. E aí, falei, tá, né? Então Aham. vamos. O que que ia acontecer? Eu não fazia ideia, porque ele Aham. estava viajando o mundo, eu tinha minha vida em São Paulo, E mas você? ele Aham. tinha todas as raízes na Alemanha. Então, assim, e Uhum. aí? O que que vai ser? Ah, não sei, mas bora pra cima. E aí acabou que a gente começou a namorar. Ele parou de viajar o mundo e voltou pra São Paulo comigo e começou a morar comigo na minha casa, né? Eu continuei seguindo a vida, trabalhando, e ele estava em São Paulo. Até então, a gente não tinha plano nenhum, nem dele ficar no Brasil, nem de eu ir para a Alemanha, nada. A gente estava vivendo um dia de cada vez. Até porque é uma coisa muito diferente, né? Você do nada começar a namorar um gringo, uma pessoa que tem uma vida em outro país, não tem como Hum. saber se aquilo vai durar uma semana, um mês, porque assim, a paixão é aquela coisa, né? Que vem, te É. pega, mas quando a gente E foi seu primeiro namorado gringo, né? é o primeiro gringo da minha vida. Então, namorados eu já tive bastante, mas nenhum que prestasse, né? Mas Uhum. aquele medinho e aí foi puxado. Mas a gente estava vivendo um dia de cada vez, até que um belo dia o visto dele venceu. E aí ele teve que voltar para a Alemanha. A gente tentou ainda estender e tudo e tal, mas ele teve que voltar para a Alemanha. Isso foi no final de setembro. Então, ele ficou 3 meses só comigo em São Paulo, a gente, né, juntinho e tal. Depois ele voltou para a Alemanha. E aí, nesse período que ele não podia mais ficar no Brasil, a gente começou a, né, pensar no que a gente poderia fazer daqui para frente. E aí eu tomei a decisão de que se alguém tivesse que mudar, essa pessoa seria eu. Por quê? No Uhum. Brasil, eu já morava sozinha e eu não tenho pais. Então, assim, em relação a raízes, é muito mais difícil para ele, que aqui na Alemanha tem os pais, tem os avós paternos, maternos, tem assim, né, toda uma raiz do que eu que já morava sozinha, já crescia minha vida inteira, né, cheia de perrengue. Então, eu tomei essa decisão, além do que, claro que uma vida no exterior a gente tem aquele pensamento que é muito melhor do que uma vida no Brasil, né? Eu, pelo menos, tinha essa visão de que seria também uma oportunidade de mudar de vida, que seria uma vida diferente, uma vida com mais qualidade. Eu também dei uma pesquisada, né? Não falei, não vou me jogar, não. Mas Tanto nunca foi um sonho, assim, nunca passava na sua cabeça que você ia morar no exterior. não, Deus o livre, eu nunca nem pensei em fazer viagem para o exterior. Não, nem ideia passou longe. O negócio foi que aconteceu mesmo. Só que antes de eu vir para a Alemanha, eu queria ver onde que eu estava pisando, né? Então, Uhum. a ideia, a decisão já tinha sido tomada, mas antes de eu mudar, de largar tudo que eu construí, que eu batalhei muito para construir no Brasil,
Eu vim para a Alemanha em dezembro de 2020. Não, 2019. 19. É, foi no Uhum, mesmo ano. Ele voltou para a uhum, Alemanha no final de setembro, e aí em dezembro eu vim para a Alemanha. Então, assim, a gente começou um relacionamento, logo em seguida já veio a distância, que deu aquela separada, e aí eu uhum. vim para a Alemanha para conhecer a família dele, conhecer o país, né, para ver onde que eu ia me enfiar. E já cheguei aqui no frio, no inverno. Eu falei, meu Deus do céu, tem que ter muito amor, viu? Tem que ter muito amor. É, Porque olha, você chegar aqui e se deparar com umas temperaturas de 2 graus, é puxado, viu, amiga? Nossa Senhora. e saindo da Lagoas, né? É, e eu ainda tava meio assim. Fácil não. Não, e eu tava. E nessa época, apesar da gente estar muito apaixonada e tudo, eu não botava minha mão no fogo, não. Porque eu pensava, né? Quem me garante que esse menino não vai arrumar uma outra pessoa e vai me largar, vai me deixar na mão? Uhum, Garantia que eu tenho. E sempre tinha aquele uhum, risco, né? Aquele medo, até porque o nosso relacionamento era muito curto, não tinha uma história, não tinha algo assim que te desse um conforto. Então, eu era muito insegura. E aí eu vim para a Alemanha mesmo para conhecer a família. Até porque, assim, eu sabia que Peraí, só um minutinho. A Dan Moreira, a Ateliê, tá perguntando que lugar da Alemanha você a mora. gente mora em Delmenhorst, que é próximo a Bremen, que é Ah, tá. aqui nas redondezas. Uhum. E aí, o que que aconteceu? Eu vim para a Alemanha até porque eu sabia que quando a gente mudasse, a gente teria que morar com os pais dele, né? E eu morei, como eu cresci sem os meus pais, eu já tenho um histórico de morar com outras pessoas. Então, isso seria uma coisa que eu tinha que saber aonde que eu ia enfiar meu pé, porque se eu fosse morar com pessoas que eu nunca vi, nem vi na vida, estranhos, e ainda fosse um ambiente que eu não me sentisse bem, não sei o que que ia ser. Mas graças a Uhum. Deus foi assim, tudo muito bom, muito maravilhoso. A família do meu atual marido, né? Eles são realmente sensacionais. Eles me acolheram de uma forma que eu falei, meu Deus, eu não tenho dúvida mais nenhuma. Mesmo se der Uhum. tudo errado, vai dar tudo certo. Porque realmente foi uma coisa assim muito mágica, muito incrível, quando eu vim para cá a primeira É. vez. E aí acabou que no final do ano, no Réveillon, a gente foi viajar. Ele também fez uma surpresa, né, que eu nem sabia. A gente foi em Esse é 2019. 2019. E foi Tá. para Itália, em Veneza, e aí ele me pediu em casamento. Ah, que lindo! Gente, que babado! E aí eu falei, não, agora que eu vou, tô noiva, já conheci a família. E aí eu comecei a pensar, né? Poxa, tô noiva, já conheci a família, né? Já conheci ele, o histórico. Falei, agora dá pra mim, né, ter uma segurança, que eu não tô indo largar minha vida inteira, tudo que eu construí no Brasil, pra um suposto talvez. Porque uma coisa que me brecava muito É. na situação Uhum. é que eu sabia que para morar aqui na Alemanha eu tinha que casar. Uhum. Só que eu senti o casamento como uma obrigação, não como uma vontade nossa, não como algo que a gente quisesse. Eu sentia como uma obrigação, Por causa do visto, né, que você tá falando isso. porque Ah, tá. se não, o meu visto é de casamento, né? Mas Uhum. se não fosse isso, não tem como morar na Alemanha, não tem como sair do Brasil, vou morar na Alemanha. Não tem como. Você tem que ter a permissão. Uma estrutura, né, para poder se mudar. Então, Uhum. eu não gostava dessa ideia de eu vou mudar a minha vida inteira, vou sair do meu país, vou largar meu emprego, minha família, tudo para ir para um país e vou ter que casar para morar lá. Essa ideia, Uhum. essa situação era bem desconfortável. E aí, quando ele me pediu em casamento, né? Quando eu saí de namorada para noiva, aí foi né? Aí já elevou Outro nível. aí é um outro nível. Em vez Aham. tô indo para a Alemanha porque tô namorando um gringo e tal. Não, tô indo para a Alemanha porque estou noiva, porque eu vou me casar e vou começar uma nova vida em outro país. Então, assim, a história mudou, o contexto mudou. Isso que foi o legal. E aí, falei, então bora, né? E aí, quando foi em janeiro do ano passado, 2020, eu voltei pro Brasil porque eu tinha acabado de comprar um apartamento, então eu precisava reformar, deixar tudo pronto para Uhum. poder Uhum. vir para a Alemanha de vez. E aí, Uhum.
comecei, né, a fazer a reforma, enquanto isso eu estava trabalhando, planejei tudo para poder sair do Brasil. E no dia 1º de março, eu saí do meu emprego, larguei o emprego, já estava tudo pronto, já tinha passagem comprada para poder vir para a Alemanha, tudo 1º de março de 2020. em 2020, tudo Tá. pronto. E aí, o que aconteceu? Chuta. O que aconteceu em março de 2020? Corona. Começou, né? Corona aqui, corona ali, Oh, meu Deus. corona lá. Não, mas a minha vida é cheia de emoção, então, né? Tem que ter emoção, né? Senão, Tem que ter senão não tem. Ah, graça. E aí começou, corona, corona, corona. O meu voo, ele estava marcado para o dia 2 de abril, um mês depois. E aí começou aham. corona. E a gente pensando, né? Ah, meu, mas não vai tá, né? O negócio tá ficando ruim, mas não vai dar nada. Eles não vão, tipo, cancelar os voos e, né? Não, não, É. A gente não tinha a noção, não né? tinha, porque quem viveu uma pandemia, né? Você, É. quem ia imaginar que tudo isso que aconteceu. Então, começou, corona, 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 e a gente começou a ficar com medo. Até que teve um belo dia, eu não Hum. me esqueço desse dia. Foi dia 18 de março de 2020. Começou, né? Ano Corona, passado. corona, corona. Uhum. Eu tinha uma despedida, né, marcada para o fim de semana daquele mês. E aí eu tive que Uhum. cancelar essa minha despedida porque corona, né? Já estavam cancelando as coisas no Brasil. No Brasil o povo já estava cancelando. Falei assim, meu, o negócio tá ficando feio. Quer saber? Uhum. Eu vou me embora. E aí o que aconteceu? Compramos a passagem pro dia seguinte para Alemanha no corre. Hum. Eu tava na minha tia, saí da minha tia, fui pra casa da minha outra tia, né? Que eu tava morando com ela. Saí de uma tia, fui pra outra, comecei a arrumar mala, comecei a coisar tudo, não dei nem tchau pro povo. Falei, eu vou me embora. Ai, meu Deus. Falei, o negócio tá ficando feio, eu vou me embora. Comecei a arrumar mala Aham. e tudo, e nananã. O que aconteceu? À noite, chuta. A Alemanha fechou as portas para brasileiro. Ah, meu Deus. Ah, gente, Tu acha? Tu crê no negócio? que perrengue, cara. É muita, é muito ser, olha, falar pra você, viu, que eu tenho emoção. Minha vida Tem que ter emoção, né? Mas no seu caso tem que ter muita emoção. mas nesse nível, a passagem estava Uhum. comprada, era pro dia seguinte. Era o dia seguinte. Eu fui no mesmo dia, porque não ia dar tempo. Quando a Aham. gente falou de, meu, vamos embora. Não, o negócio tá realmente ficando estranho. Vamos embora. Quando a gente decidiu que ele saiu, né? Que ele foi comprar as passagens e tudo e tal. Eu tava na minha Uhum. tia, então eu falei, não tem como eu ir hoje, porque eu tô na minha tia, eu nem tô em casa. Como que eu vou pro aeroporto, né? Tipo, só vou com a roupa do corpo? Não. Preciso ir pra casa, arrumar minhas malas, né? Dar tchau pro povo e tudo. E vou no dia seguinte, porque realmente no mesmo dia não dava. E aí, mas mesmo que eu tivesse tentado ir no mesmo dia, eles cancelaram a ponto de, se eu não me engano, o voo que saiu do Brasil naquele dia, que geralmente o voo sai à noite, e aí é todo um trajeto, né, até chegar na Alemanha, demora umas 12 horas. Eu acho que até esse voo do mesmo dia, quando chegou na Alemanha, o povo teve que voltar. Eu acho, né? Na época a gente ouviu isso. E aí fiquei presa no Brasil. Corona, tudo fechado. Fiquei presa no Brasil. E Aí você ficou preso no Brasil de março do ano passado até quando? até julho. Foram 3 meses. Hum, Só que, 3 meses. só que Ah. aconteceram mais algumas emoções durante esse período. Em Uhum. maio, gente, Hum. sério, você tá num relacionamento com uma pessoa que mora em outro país. Relacionamento à distância é uma coisa que é puxado. Mas quando é É. distância, tipo assim, da Zona Leste para Zona Sul, ou de São Paulo para Janeiro, a gente dá um 100 quilômetros de diferença, né? dá um jeito. Agora, quando você tá aqui e o boy tá 13 mil, sei lá quantos mil quilômetros de distância, o negócio é puxado. E aí, veio ainda uma pandemia, a cabeça ficou, olha, foi difícil. Foi um momento muito difícil. Imagina. Mas aí, o que aconteceu? Hum. Quando foi em maio,
a gente viu uma brecha na lei brasileira, que o Brasil também fechou as fronteiras, né? Porque Brasil, né? Tá todo mundo fechando, eu vou fechar também, né? Que não é obrigado. E aí as fronteiras do Brasil também fechou, porém, a gente viu uma brecha de que tem as exceções, né? Tinha uma exceção para companheiro. E o que é companheiro? Companheiro é companheiro, né? Pessoas que não são casados, mas estão no relacionamento, eles são companheiros. E eu mandei e-mail para a Polícia Federal perguntando se tinha como ele ir para o Brasil com essa exceção de companheiro. E a Polícia Federal respondeu meu e-mail falando que sim, que se a gente comprovasse que tem um relacionamento através de fotos e tal, era possível. E aí o que aconteceu? Ele foi-se embora. Ele saiu da Alemanha. Isso daí acho que foi uma semana depois que a gente recebeu o e-mail. Ele saiu da Alemanha e foi para o Brasil. E, assim, como já estava nesse período de pandemia, ele começou a trabalhar home office. Então, ele pegou, né, notebooks, né, Ah, que foi maravilha. embora. Então a situação estava propensa para a gente poder arriscar. E aí ele foi pro Brasil, né? Eu já tinha planejado tudo, já tinha alugado o Airbnb para a gente poder morar durante um tempo, porque aí a situação mudou, né? Como eu não conseguia sair para a Alemanha, a gente começou a planejar ele ir pro Brasil e a gente casar no Brasil para depois eu poder entrar na Alemanha. E aí ele foi pro Brasil no dia 23 de maio. Chegou lá no aeroporto de Guarulhos. Eu já estava do lado de fora, né? Bem plena, bem maravilhosa, esperando, né? Para dar aquele abraço, aquela cena de filme, sabe? E abraça. E aí, o que aconteceu? Ai, meu Deus, o que aconteceu? Polícia Federal falou: epa, vai entrar não. Não vai entrar não. Mentira, não deixaram o menino entrar. Ai, gente, essa eu não sabia. Tu pode voltar para tua terra. Vá-se embora. Não deixaram ele entrar. E aí, Nossa, então ele veio e teve que voltar no mês do. não, Nem te viu. o complicado é que até mesmo para sair da Alemanha e ir para o Brasil, eles estavam com Ah, isso no aeroporto. Ele teve que mostrar toda a documentação, que a gente, né, tinha um relacionamento. E uhum, foi complicado para ele sair da Alemanha. Só que a partir do momento que ele saiu da Alemanha, que entrou no voo para vir para o Brasil, o que a gente entendeu? Se passou pela Alemanha, passou no Brasil. Vai dar tudo certo. olha, aham, E a gente tem um certo preconceito, né, de que Brasil é terra né, de índio. de É, e, né, tudo acontece. é. Aí, quando ele chegou lá na Polícia Federal, né, que é o procedimento, barraram, não deixaram. E aí eu tentei, eu falei com a pessoa na hora, falei, ó, a gente tem foto, tem tudo que a gente tá no relacionamento, ele já tá aí, pelo amor de Deus, o homem tá aí na sua frente, é só abrir a porta e deixar ele vir, qualquer É. Deixa eu pelo menos dar um abraço. sentido disso, né? Até hoje eu não entendo qual que é o sentido disso, de você barrar uma pessoa que já tá ali, já tá ali. Mas não teve choro, não teve reza. Ele teve que voltar para a Alemanha no mesmo dia. No mesmo dia. Vocês nem se Nem viram. se viram. Eu falei, pelo amor de Deus, deixa pelo menos eu ver. Deixa, eu Aham. tô aqui do outro lado, deixa eu ver meu noivo. Não rolou. Caramba. Não Aham. rolou. E aí a gente seguiu o baile, né? Ele lá, eu aqui. E de novo, às vezes, as inseguranças, né? Na época eu estava fazendo terapia, porque realmente é um medo surreal, né? Toda a situação de pandemia. Eu ficava pensando, poxa vida, será que eu vou pegar esse vírus e vou morrer? Cheguei até aqui para morrer com coronavírus e acabou a minha história. Amiga, o negócio foi puxado, viu? Foi uma situação bem complicada. E aí, o que acontece? Quando foi em julho, do nada também, do nada. Em julho, teve um país na Europa que abriu a fronteira, que é a Sérvia. Eu nem sabia quem é Sérvia no rolê da geografia, que eu nunca nem ouvi falar, né? Falei, Enfim, fui pesquisar. E aí, realmente estava escrito que
que a Sérvia estava aberta, que poderia entrar em estrangeiro de todo canto. E aí o que aconteceu? Bora Hum. arriscar. Já tinha um medo, Gente, você foi pra Sérvia? fomos pra Sérvia, com a cara e com a coragem. Só que calma, tem toda Hum. emoção. Hum. Tem toda emoção, né? Porque se não for pra ter emoção, nós nem. Não tem, essa história não tem jeito. O que que acontece? A Alemanha fechou de tudo quanto é jeito, né? Para eu Aham. poder ir para a Sérvia, eu tinha que primeiro ir para a Alemanha, fazer uma conexão e da Alemanha eu iria para a Sérvia. Só que quando eu Uhum. fizesse essa conexão na Alemanha, eu tinha que ficar no aeroporto por mais de 24 horas. Hum. E a Alemanha só permitia que estrangeiros passassem pelo aeroporto para fazer a transição e ir embora. Quando você. Ou seja, esse período de 24 horas já não era permitido. Não tem como, porque você vai ficar lá no local e não podia. Era Uhum. só chegar no aeroporto e já embarcar para o próximo voo. Então, tinha essa questão, né, que não era certeza que eu conseguiria ir para a Sérvia por conta disso, porque eu tinha que parar na Alemanha. A Hum. gente tentou. E aí ele saiu da Alemanha também, foi pro aeroporto de Frankfurt e a gente queria se encontrar lá. E os dois juntos iríamos para a Sérvia. E aí eu saí do Brasil, logo no check-in e tudo e tal do Brasil, já deu umas emoção, bem, né? Porque justamente porque eu tinha que fazer essa conexão de 24 horas na Alemanha, eu não tinha o meu o ticket de embarque. Eu só tinha um ticket de ir para a Alemanha, mas da Alemanha para a Sérvia não tinha. E aí isso daí podia dar problema, enfim, umas emoção que rolou. No final deu tudo certo, amiga. Eu tava bem plena lá, descansando, né? Nos banquinhos do aeroporto. Hum. E o meu noivo, o Dominique, né, meu noivo na época, ele já estava no aeroporto de Frankfurt também. Nós dois já estávamos lá. Mas, como a Alemanha tem trocentas mil afarentagem, ele não podia sair do portão que ele estava para ir de encontro Hum. a mim. Ele tinha que ficar lá até Hum. algumas horas antes do embarque do nosso voo para a Sérvia. Ou seja, ele estava lá e eu estava aqui. Falei, então tá bom, relaxa, né? Já estamos aqui. Daqui umas horas a gente se vê. E sabe o que esse menino fez? Sabe o que esse Hum. menino fez? Hum. Tem um hotel dentro do aeroporto que custa assim um rim, um fígado. Hum. Ele comprou uma reserva desse hotel dentro do aeroporto que ficava do lado que eu tava para poder ir me ver. Ah, gente, que E legal. aí do nada eu tava lá, do nada esse menino aparece na minha frente. Falei, o quê? Tipo, eu ia te ver daqui umas 5 horas, sei lá. Do nada ele tava lá na minha frente e a gente, né? Aí aconteceu, Ah. o momento chegou, enfim, juntos. E aí a gente passou a noite lá no hotel, né? E tudo. E no dia seguinte fomos para Sérvia. E na Sérvia ficamos lá durante algum tempo até que enfim consegui voltar para a Alemanha. Mas foi, nossa senhora, viu? Eu consegui chegar aqui nessa Alemanha, foi um verdadeiro We Are the Champions, porque quanta farentagem por conta da pandemia, viu? Eles fecharam, Aham. tinha regra de tudo, não podia nada. E na época tinha um movimento chamado Love is Not Tourism, porque tem Aham. casal que tem relacionamento à distância e durante a pandemia tudo fechou. Todas as fronteiras se fecharam, ninguém podia se ver, ninguém podia viajar. Então esse movimento, ele começou, né, a crescer e até mesmo quando eu estava no Brasil, a gente já Hum. começou a mexer, né, os pauzinhos na rede social para tentar eu ir para a Alemanha ou ele ir para o Brasil por conta disso. E, né, estavam Hum. lá, tweetando, hashtag Loves no Turismo, hashtag, mas nada acontecia. Até que um belo dia, graças a Deus, isso Hum. foi no meio de agosto de 2020, a gente estava na Sérvia, vivendo vida que segue. Porque, assim, o visto de turista, ele te dá direito a 90 dias em cada país. Acabou os 90 Entendi. dias, vá-se embora.
Então a gente foi, Quanto tempo vocês ficaram na Sérvia? a gente ficou um mês e meio. Mas, Uhum. como a gente não tinha noção de quando que eu ia conseguir mudar para a Alemanha, a gente pensou, planejou e vivendo, né, um dia de cada vez em qualquer canto que aceitasse. Então, na época, a Croácia também estava aberta. Eu poderia também ir para a Croácia, então a gente já tinha planejado. Vamos ficar 3 meses na Sérvia. Quando acabar, quando o visto vencer, a gente vai para a Croácia. Quando vencer na Croácia, a gente vai para outro canto, vai pulando de canto em canto. Importante é que estamos juntinhos, né? É. E aí, menina, até que enfim, quando foi no meio de agosto, acho que foi em meados do dia 10, 12, a Alemanha abriu para estrangeiro, com exceção por conta desse movimento de amor não é turismo, porque as viagens, né, de turismo foram todas canceladas, porém, o que a gente estava brigando é justamente isso. A gente não queria ir para o país para fazer turismo, para tirar selfie, né, para dar close. A gente queria ir porque a gente tinha um relacionamento à distância, a pessoa morava no país, então a gente queria, né, hello, a gente quer se ver, contato. É, pra ficar junto, né? É. E aí aconteceu que a Alemanha abriu a exceção para esse movimento, mas tudo tem emoção, né? Tudo tem emoção. Só era permitido, mesmo pelo movimento, estrangeiros irem para a Alemanha se já tivesse um histórico de ida. Tanto. Ah, meu Como Deus. explicar isso? Eu tinha que ter ido para a Alemanha antes, ou ele, que é alemão, tinha que ter. A gente tinha que comprovar que ele estava comigo antes, em algum lugar. Porque, assim, Hum. como tem muito relacionamento de internet, essas coisas, eles não abriram as fronteiras para esse tipo de casal, que nunca se viram. Eles só abriram essa Hum. sessão para casais que Um relacionamento já mesmo, tivessem um então. relacionamento concreto. Então, graças a Deus, já tinha. Eita, como eu já tinha visitado a Alemanha em dezembro de 2019, então eu consegui embarcar sem problema. Mas sempre tem, né, aquela emoção de saber se vai dar tudo certo até que dê tudo É, é. certo. E aí a gente saiu da Sérvia e conseguimos ir para a Alemanha. Graças a Deus. Isso foi no dia 14 de agosto do ano passado. Enfim, Germany. Sou eu. Enfim, na Alemanha. Finalmente. Então, você mora na Alemanha há 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. Agosto, setembro, outubro. 1 ano e 2 meses. E como é que tá essa experiência até agora? Mulher, eu falar pra você que agora, depois desse período todo, agora eu tô começando a botar as ideias no lugar. Porque antes eu tava, olha, perdidinha, viu? Foi um período assim de adaptação muito, muito difícil. A gente já sabe, né? A gente já pensa que vai ser difícil, mas quando você tá ali vivendo o dia a dia, você vê que o negócio é tenso. Essa adaptação com o clima, que é totalmente diferente do Brasil. A língua, meu Deus do céu, a língua até hoje é o mais difícil para mim, porque o alemão é uma Hum, língua muito complicada. muito difícil, né? Eu falo inglês, né? E a gente se Hum, comunica mais em inglês do que em alemão. Então, para eu aprender o inglês foi tranquilo. Agora, aprender alemão é uma misericórdia, viu? É muito difícil. E difícil, assim, é. entender as pessoas quando estamos, né, com a família, com amigos, todo mundo conversando, todo mundo rindo, e eu tava ali só o corpo, né? Porque entender não entendia nada. Então, a adaptação aqui na Alemanha realmente é muito difícil. Agora, com 1 ano e 2 meses, agora que eu já consigo entender melhor a língua, agora eu consigo me comunicar melhor, né? E tudo. Também estou Uhum, trabalhando aqui na Alemanha. Agora estou me sentindo gente aqui. Mas antes uhum. era bem complicado, viu? É. E quanto mais na pandemia, né? Que a gente aqui não tinha tanta flexibilidade de sair, de passear, de fazer outras coisas, né? Exatamente. Também teve isso. Pandemia. A gente veio no meio da pandemia, não pode isso, não pode aquilo, tudo fechado, então Uhum. você acaba não tendo muito contato. E aí a adaptação em outro país realmente é puxada. Eu só imaginava, né, morar fora do Brasil. Deve ser uma coisa linda, né? Só os glamour.
Menino, Uhum. é cada Ah, é. É verdade. E é bom que a gente está trazendo isso aqui, né, para as outras pessoas também verem que não é um conto de fada. E isso acho que é é a minha intenção, né, com Story Abroad, para mostrar, vai no automático, para mostrar que a realidade, né, a nossa história, assim, que a gente mora no exterior e, mas assim, eu não sei se você já voltou para o Brasil, mas assim, toda vez quando eu vou ao Brasil, muita gente fala, nossa, você mora fora, né? E a gente ninguém sabe, assim, os perrengues que a gente passa, né? Não é tão fácil assim. É nada, menina. Eu fui pro Brasil, a gente foi em janeiro desse ano. Uhum. E eu tava assim, muito recente, né, aqui na Alemanha e tudo e tal. E foi isso, acredito que foi até bom pra mim dar uma refrescada nas ideias, porque quando eu voltei, menina do céu, a adaptação é muito, muito difícil. É muito. Depois que você voltou, né? Você veio de férias. Eu fui É. pro Brasil, né? Tudo lindo, maravilhoso, até porque não tinha muito tempo que eu tava morando aqui na Alemanha. Eu vim em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 5 meses que eu tava aqui na Alemanha. Só que aí, durante esses 5 meses, teve muita coisa acontecendo. A gente teve que casar, a gente morou com os pais dele, tivemos. Ah, então vocês casaram. Casamos, casamos. Ah, porque só um minutinho aqui. Ah, peraí, alguém tá perguntando, fazendo uma pergunta aqui pra gente. Mas vocês casaram ou fizeram alguma coisa? Casa Não dá pra entender. aqui, Se é por conta da pandemia, tá? não, a gente Então vocês casaram. Uhum, temos casar. É, não uhum, teve festa, assim, aquelas coisas, porque o corona começou a pegar novamente, né? Porque aqui na uhum. Europa é assim, quando tá calor, quando tá verão, não tem corona. Tá tudo lindo. Quando começa a esfriar, que é outubro, né? Aí Aí, começa a farentagem. Corona começa a pegar hum, e aí começa a fechar tudo. E a gente casou em hum, outubro do ano passado, ano passado. Aqui na Alemanha. na Alemanha. E foi bem na época que Uhum. começou a pandemia de novo, tudo a fechar, tudo não pode. E aí a gente não fizemos festa, mas a gente conseguiu casar no cartório sim. Deu tudo certo, graças a Deus. E por conta disso que a gente tá morando aqui, que eu, no caso, né, tô morando. Porque se não fosse pelo casamento, teria que ter um outro visto, ou de estudante, ou de trabalho. Mas eu acho que também durante a pandemia eles cancelaram todos os tipos de visto. Eu acho que não conseguia para Não nada. consegui fazer, aplicar, Porque né? Uhum, tentou todas as possibilidades para eu sair do Brasil e vir para cá, mesmo que fosse uhum. com outro tipo de visto, mas cancelaram tudo. Tava tudo não, tudo não. Então, a única forma mesmo de eu morar aqui foi por conta do casamento. A gente conseguiu casar. E aí casamos e depois de alguns meses a gente foi pro Brasil em janeiro. E aí foi aquela coisa, né? Tudo lindo, maravilhoso, férias, família, tá? Quando eu voltei pra Alemanha de novo, no frio, na neve, falei, meu Deus do céu. Aí é que o negócio pegou, viu, amiga? Aí o bicho pegou. Eu passei por poucas e boas. Minha cabeça tava assim. Eu não sei como que eu aguentei esse tempo todo sem fazer terapia. Juro pra você. Ah, É, sei sim. Eu não fiz terapia, porém eu me acabei de comer. Eu desenvolvi uma compulsão que, sério. Eu não, você eu sempre controlou gostei de muito. docinho, sempre gostei de doce. Uhum. Mas aqui na Alemanha, quando eu tinha E aqui a gente tem essa facilidade, né? Que tem várias opções de chocolate e besteira, assim, é bizarro. aqui Vai no mercado, tá, tem muito. aqui não dá. Mercados aqui você vê. Meu, não dá. E aí eu desenvolvi Uhum. uma compulsão alimentar bem, bem puxada. Eu me entupia de doce, principalmente quando eu tava nos momentos de crise, eu pegava uma caixa de chocolate e era um atrás do outro. Essa era a minha meu consolo, sabe? Mas a cabeça da gente fica bem, bem, bem diferente. Muito, muito. Muito confusa, muito. Eu passei por muitas crises existenciais. Porque assim, eu tinha uma vida no Brasil, eu sabia o que eu
queria fazer, eu sabia onde eu queria chegar. Eu tava, né, conquistando as minhas coisas, trabalho, morando sozinha, tinha comprado um apartamento. Então, assim, eu sabia onde eu tava pisando. Mas quando você E aí você largou tudo, né? Emprego, apartamento. tudo, e aí quando você sai do Brasil, no meu caso, né, que eu vim por conta de casamento, eu vim realmente sem nada, eu vim com a mão na frente e até atrás. Não tinha garantia Né? nenhuma. Quando você sai Uhum. porque você tem um visto de estudante ou de emprego, você tem um caminho, Uhum. né? Você sabe que você vai Uhum. fazer isso e vai seguir no baile. No meu caso, eu vim realmente sem nada, começar do Uhum. zero. Então, é muito complicado, viu? É puxado demais. Hoje eu tô mais tranquila, que já consigo, né, entender as pessoas. Meu alemão já tá bem melhor, eu consegui o emprego. Então agora eu tô me adaptando, me sentindo mais adaptada. Mas esse processo é um processo longo. E eu acredito que o meu processo de adaptação, ele ainda foi rápido, porque muita gente fala, né, que eu aprendi rápido o alemão, que eu já consigo, né, e tudo, Uhum. consegui emprego depois de 7 meses morando aqui. Mas assim, fui É bem com a cara e a rápido. coragem. Pra quem tá, Com a cara e a coragem. para quem tá morando aqui só 7 meses, eu acho bem rápido. Então, Você mandando cara muito e bem. coragem. Mas eu precisava fazer isso, porque eu tava ficando doida. Eu tava ficando doida Uhum. dentro de casa. A gente tem que sair, né? Tem que ter uma rede de apoio, né? E ter uma social também, que a pandemia foi super difícil. Sim, Eu imagino que não deve ter sido fácil realmente para você, não. não, o negócio. Mas agora você está assim, você está bem, já está se acomodando, né? Sim, sim, sim. Seus Eu passos. posso falar que agora eu tô me sentindo eu. Porque Uhum, durante esse processo todo, eu, uhum, eu não me encontrava, sabe? Eu não me via em mim mesma. Eu estava uhum, muito perdida, não sabia o que fazer, não sabia qual caminho seguir. Tanto que, assim, quando eu comecei a me planejar para vir para a Alemanha, a primeira coisa que eu pensei foi: eu vou trabalhar com o quê? Né? Porque eu aprendi a ser independente até meu dinheiro desde muito nova. Então, isso era algo que me preocupava muito. O que, que eu vou fazer da vida? Eu preciso me mexer, eu preciso fazer alguma coisa. E na minha cabeça, eu não ia conseguir emprego aqui, porque, né, para eu poder me comunicar com as pessoas, eu preciso falar a língua. E a não ser que eu conseguisse um emprego específico, né, que eu fale ou português ou inglês, mas que não é fácil, ainda mais em situação de pandemia, isso era algo que começava a me preocupar muito. Então, eu fiz alguns cursos no Brasil de beleza e a minha intenção era trabalhar com alongamento de unhas aqui, porque no Brasil é febre, né? Alongamento, uhum, essas coisas, é febre. A gente tem essa cultura de se cuidar, de fazer a unha e tudo. E aqui na Alemanha, eu vi que elas fazem unha, né? Que inclusive é caro. E aí eu pensei, opa, vou aprender. Então, quando eu chegar na Alemanha, já vou começar a trabalhar, já vou fazer unha, já vou fazer minha vida. Então, uhum, assim, quando eu estava no Brasil, eu imaginei um caminho. Eu imaginei que quando eu viesse para cá, eu já tinha um caminho a seguir. Só que como veio a pandemia e, né, mudou tudo, eu não consegui treinar. Então, quando eu vim para a Alemanha, eu ainda não sabia fazer unha direito, eu tive que reaprender a fazer. E aí, conforme eu cheguei e eu fui observando as pessoas, as coisas, como as coisas funcionam, a ficha caiu, que a Alemanha não é Brasil. Não é porque no Brasil algumas coisas são assim, as coisas funcionam dessa forma, que aqui vai ser a mesma coisa. No Brasil eu é, posso colocar uma plaquinha na frente de casa e vender doce, né? E fazer cabelo, fazer unha, o que for. Aqui eu não posso botar uma plaquinha na minha varanda e falar: ei, vem aqui, eu tô vendendo geladinho ou tô fazendo unha. Não, aqui os negócios é chato. Aqui você tem que ter registro, tem que fazer tanta coisa que acabou que o tempo passou. Eu nunca me senti segura de começar a trabalhar com isso, né? Com unhas. E foi passando o tempo. E aí, um belo dia, meu esposo, ele falou, meu, tenta arrumar um emprego, dá as caras, tenta arrumar um emprego em mercado. Você não precisa falar alemão perfeitamente. Você vai
pegar o que tá aqui e vai botar ali na prateleira e acabou. E aí eu pensei, meu, será que eu consigo? Porque meu alemão realmente era muito travado, muito travado. E eu queria trabalhar com unhas, né? Eu gastei, eu investi para poder aprender, para comprar os materiais, eu trouxe tudo. E, modéstia à parte, eu faço bem. Só que sempre tive uma trava, porque aqui é muito diferente do Brasil. A cultura das alemães, tudo é muito diferente. E aí isso me travou, e até que um belo dia eu resolvi tentar. E aí eu me cadastrei nos sites aí dos mercados da vida. E para minha surpresa, foi até rápido. Uma semana depois eu tive uma entrevista agendada. E aí, quando eu fui na entrevista, acabei e passei. E comecei a trabalhar, tipo, na semana seguinte. E aí a vida começou a andar. Realmente foi, acho que foi uma das melhores decisões desde que eu cheguei. Abriu a porta, né? Abriu uma porta, porque assim, eu tava muito confusa, né? O que fazer, o que eu faço da vida, para onde que eu vou, muito confusa. E isso começou a me gerar muitos problemas mentais, mas eu não fazia terapia nem nada, né? Só seguir o baile. E aí quando eu consegui o trabalho, já veio o primeiro start. Poxa vida, você conseguiu emprego Uhum. em outro Uhum. país, sozinha. É, Você conseguiu. Então a mente já começou a dar um up, né? Já começou a é. se movimentar. E aí, conforme eu comecei a trabalhar, comecei a ter mais contato com o alemão e tudo, eu comecei a me sentir mesmo em casa. E Se aí, sente mais à vontade, né? Mas também independente. Eu acho que isso faz uma diferença. total, porque aí eu comecei a, na verdade, comecei a construir uma rotina. Porque quando eu vim pra cá, eu não tinha rotina. A minha, a minha rotina era cuidar da casa, né? Então, Uhum. assim, a casa tava sempre impecável. Comida prontinha, geladeira pronta, a casa arrumada. Essa era a minha obrigação, ser dona de casa. Mas, mulher, eu não nasci para ser dona de casa, não. Eu sempre fui dona de casa como obrigação, não como função. Falei, o quê? É, Eu não tenho o histórico de vida que eu tenho para acabar como dona de casa, não. Falei, não, isso aí tá é. errado. Isso começava, né, a mexer comigo. E quando eu comecei a trabalhar, esse que foi o legal, É. porque comecei a ter uma rotina, acordar cedo, trabalhar, e aí veio o salário, né? Falei, poxa, E como é que é? Ah, desculpa de me interromper, mas como é que porque você falou para mim que você trabalhava como gerente no Itaú, não é sim. isso? Como é que é sair de uma gerência do Itaú e trabalhar na Alemanha? Então, eu entendo que assim, é um processo. Uhum, Quando eu larguei meu emprego, né? Todo dos status, né? Gerente do Itaú, nananã, para trabalhar no uhum. mercado, né? Para botar um uniforme, acordar 4 horas da manhã e trabalhar. Nossa! Eu entro às 5 no mercado. Então é um trabalho de peão. Eu trabalho de segunda a sábado, das 5 até 1 da tarde, 10 da manhã. É flexível meus horários. Mas assim, é um Uhum. trabalho de peão, amiga. É trabalho de peão. E Mas é um começo, né? Assim, é um investimento que você está fazendo agora para colher futuramente, né? sim, muita gente poderia pensar, tipo, ah, meu, né? Sair de um cargo assim pra. Meu, nada, zero. Eu gosto muito de trabalhar real, sabe? É, sério. Porque quando eu trabalhava no banco, eu era gerente, eu tinha muita obrigação. Isso deixava a minha mente doida. Tanto que todo mês eu ia parar no hospital, porque era tanto estresse na Uhum. cabeça que eu ficava doente. Então, assim, Sério? por um lado, no Brasil, eu tinha meu emprego dos sonhos, né? Porque eu me esforcei muito para chegar onde eu cheguei lá. Uhum. E, e era aquilo. Só que quando eu vim para cá, com essa mudança toda, e eu comecei a trabalhar no mercado, por mais que seja um mercado, né, não tem o glamour e tudo, meu, é um emprego. Tá caindo dinheiro no meu bolso no final do mês, eu Isso aí. tenho pessoas, eu tô treinando meu alemão, sabe? Aham. E eu tô caminhando, porque quando eu vim pra cá e ficava só dentro de casa, era a dona de casa perfeita, eu era, É. né? E tem gente que não faz isso por orgulho, orgulho próprio, né? E Fala, eu não vou me baixar, né?
Tipo, aí fica parado. Assim, não, nunca me faltou nada, né? O meu marido sempre deu conta de tudo, de pagar as contas, nunca faltou nada pra gente. Mas assim, Uhum, sabe aquela coisa assim de, meu, falta, sabe? Eu não quero. uhum. Eu comecei a Você quer estudar. fazer o seu, É, eu eu, sei, ficar independente, né? sim, eu comecei a estudar, porque eu, né, fui obrigada também. E aí eu pago o curso de alemão, que não é barato. E aí Uhum, tudo eu ficava pensando, poxa, é mais um gasto para ele, é mais um gasto para ele. Eu queria fazer uhum, terapia, mas aí eu pensava, é mais um gasto para ele. Eu queria isso e aquilo, é mais um gasto para ele. Então isso também mexia muito comigo, porque eu sempre fui muito independente no Brasil. Eu queria, eu ia lá e comprava. Eu trabalhava, eu sabia com o que gastar meu dinheiro, então não passava vontade, não passava perrengue. E aqui eu pensava muito nisso. A gente tem uhum, dinheiro, mas não é meu, porque eu não estou trabalhando, eu não estou contribuindo, então é o dinheiro dele. Então, se eu tiver que pagar uma terapia, é com o dinheiro dele. Se eu tenho que pagar o curso de alemão, é com o dinheiro dele. E isso também era bem ruim. Então, quando eu comecei a trabalhar, independente se é no mercado, independente se é um trabalho de peão, mas eu tenho um trabalho e eu tenho dinheiro. Então, se eu quiser comprar, pagar uma terapia, hoje eu posso, porque eu sei que uhum, não vai pesar na minha consciência que eu tô encostada, que eu dependo do meu marido para tudo, sabe? E isso uhum, começou também a trabalhar minha mente e eu comecei a me sentir melhor, comecei a me sentir mais adaptada aqui no país. Então, foi essa junção de tudo, né? É, esse processo é um processo muito longo, mas conforme você vai avançando, fazendo as etapas, você começa a se sentir em casa. Mas assim, falar pra você que eu não quero trabalhar em mercado pro resto da vida, não. Porque não, com certeza você não vai. Isso é só uma, é a primeira etapa, né? exatamente, amiga, é a primeira etapa, porque para Uhum, começar, tá ótimo. Meu alemão ainda não é fluente, ainda tenho muito que aprender, até porque é um processo que, né, não é rápido leva ser tempo. fluente na língua. Então, assim, eu sei que Uhum, pra minha situação de agora é o que eu consigo, é o que dá, e eu tô muito feliz com isso. Mas eu penso sim, ano que vem, quando o meu alemão estiver melhor, né, que eu tô estudando, tô uhum, no processo, eu penso sim ir pra frente, procurar um emprego melhor, talvez na minha área, que eu sou formada em administração, é, sei lá, tentar a vida. Até porque assim, eu achava que eu não ia conseguir emprego, por isso que eu comecei a querer fazer unhas aqui na Alemanha. Acabou que eu me julguei sem tentar. E quando eu tentei conseguir um emprego, eu consegui. uhum. Então, a gente não pode, né, só achar que é assim, só achar que não, Exatamente. tem que viver, tem que arriscar, tem que ir pra Uhum, cima. E você vai dançando com conforme a certeza. música. É. Ai, que legal, Pra Laura. tu querer. Que história, hein? Eu falei, Não, você estava falando aí, eu estava escrevendo aqui, olha só. Ah, só hoje você me contou uma love story, uma história de amor que é, assim, incrível. É, uma história de resiliência também, né? Porque você passou por tudo que você passou e tá aí, tá bem hoje. E de dependência financeira também, né? Então, em uma, eu ganhei em três, cara. Eu tô dando muita sorte com meus episódios, eu posso dizer isso. Tô com um pé direito, que continue assim. ah, Deus abençoe. Mas olha só, a gente não tem muito mais tempo, infelizmente. Temos 5 minutinhos. E esses 5 minutinhos eu tenho que fazer a nossa pergunta, né? A nosso bate-papo, aquele pergunta bate-bola que eu te falei, que é surpresa. Meu Deus. E eu vou te perguntar e aí você tem que ver o que vier na cabeça. Você tem que falar o que vier na cabeça. Fechou. Bora. Fechado? Então vamos. É, mudança de país. Desafio. Boa. É, relacionamento com gringo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu, Bora! Ai, eu não sei. Relacionamento com gringo? Ai, meu Deus.
Ai, meu Deus. Você não sabe o que esperar. Tudo Muita emoção. Ah, emoção. 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 Tá. Tá. É, idioma. Difícil. Uhum. É, felicidade. Amor. Oh, que lindo. É, futuro. Família. Oh, legal. É, Brasil. Saudade. Saudade. É a última palavrinha, saudade. Saudade. Comida! Isso é ótimo. Eu sinto muita falta, sério. É, a gente se planeja, né, de ir pro Brasil pelo menos todo ano para ver família, os amigos. E a gente tem muito contato, né, hoje em dia por conta do aplicativo, WhatsApp, Facebook, tudo. Então, assim, a Uhum. saudade da família a gente contorna, mas eu sinto muita falta da minha rotina no Brasil, das comidas, de sair para comer, os negócios. Hum, Mas é, aqui a gente não tem essa facilidade aqui, né? não, aqui os negócios estão diferentes. Hum, verdade. A gente só tem 2 minutinhos, senão eu não vou conseguir gravar a live. Eu adorei! Nossa, que incrível! Eu que agradeço pelo convite, fico muito feliz, muito mesmo. Ah, muito obrigada. E eu, olha só, depois de tudo, né, a gente tem que. Eu pretendo seguir essa live depois, hein? Opa! Porque vem história mais por aí, né? Quem sabe daqui a um ano a situação muda. Fica, porque vai vir história, viu? Com certeza. E a sua com muita emoção, né? Sempre tem muitas histórias aí no meio do caminho. Então, eu adoro. Mas a gente vai marcar e vamos continuar essa história aqui Sim, no próximo episódio, vamos sim. né? Bri- Um beijo, muito obrigada, gratidão e boa sorte. Obrigado, obrigado, obrigado. Beijo, gente. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.